Salve, salve, queridos alunos! Muito bom estar aqui com vocês na nossa sequência do curso de Botânica. Hoje nós iremos começar uma nova etapa. Bom, costumo dividir a Botânica em três grandes áreas, né? A gente tem a área de taxonomia ou sistemática vegetal, que é quando nós aprendemos a classificar as plantas. Depois nós temos a histologia e anatomia vegetal, que vai estudar os órgãos da planta. E a terceira e última parte, nós temos a parte da fisiologia vegetal. Para você que tem acompanhado o nosso curso, nós estamos hoje iniciando o segundo terço, né? A segunda parte de três possíveis da botânica. Nós já estudamos toda a parte das briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. A partir de agora, o que nós vamos fazer? Adentrar e estudar mais detalhado os órgãos dessa planta. É possível também a gente estudar as estruturas, né, da planta numa versão a estrutura interna e externa simultaneamente, ou é possível primeiro a gente estudar todas as estruturas externas, todos os órgãos de maneira externa, e depois todos os órgãos de maneira interna. Eu preferi, nesse momento, passar para vocês primeiro as estruturas externas, tá? Então, vamos começar aqui um panorama geral aí do que nós vamos falar. Os vegetais mais evoluídos, então quem é o vegetal mais evoluído? Qual é o grupo dos vegetais mais evoluído? Isso, as angiospermas. Eles vão apresentar 6 órgãos vegetais. Quais são esses 6 órgãos vegetais? A raiz, o caule, a folha, a flor, o fruto e a semente. Então, totalizando aí os 6 órgãos. Desses 6 órgãos, nós podemos criar 2 grupos pensando na função deles, né? Então, esses 2 grupos, eu vou ter os órgãos vegetativos e os órgãos reprodutivos. Bom, os órgãos reprodutivos está relacionado com a perpetuação da espécie. Os órgãos vegetativos está relacionado com a sobrevivência da planta. Eu queria que você pensasse agora, por exemplo, no abacateiro. Raiz, caule, folha, flor, fruto, semente. Qual desses 6 órgãos, ou quais desses 6 órgãos, está relacionado com a sobrevivência do abacateiro? E qual desses 6 órgãos estão relacionados com a reprodução desse abacateiro? O mesmo se aplica para uma laranjeira, uma mangueira, uma bananeira, enfim, tá? Então, segue a dica, ó, vou até ajudar vocês. Dos 6 órgãos, 3 são vegetativos, 3 são reprodutivos. Quais são os vegetativos? Isso. Nós vamos ver que é a raiz, o caule e a folha. O porquê é o tema da aula de hoje. Os órgãos reprodutivos têm a ver com a flor, com o fruto e com a semente. Bom, galerinha, nas aulas anteriores, nas aulas de, por exemplo, gimnosperma, que é quando surge a semente, nós já vimos como é que o óvulo, que é o gametófito feminino, né, que é o megaprótalo, tudo sinônimo, após a fecundação, ele se transforma em uma semente. Nós vimos como que as folhas carpelares, lá nas aulas de angiospermas, essas folhas carpelares modificadas dão origem à flor. Nós já estudamos nas aulas anteriores as partes de uma flor. A gente viu o pedúnculo floral, receptáculo floral, sépalas, pétalas, o gineceu e o androceu. Que após a polinização da flor, né, o ovário desenvolvido dá origem ao fruto. Então, na verdade, os órgãos reprodutivos já foi abordado, já foi estudado nas aulas de gimnosperma, no caso da semente, e também nas angiospermas, porque existe diferença
principalmente na ploidia entre a semente de gímeno e angiosperma, e nas aulas, mais especificamente, nas aulas de angiosperma, nós vimos a parte da flor e como é que a flor evolui para o fruto. Então, na verdade, nós vamos estudar a anatomia, né, externa, primeiramente, da raiz, do caule e da folha. Tudo bem? Então, vamos primeiro ver a origem, né? Como que surge a raiz. Então, nós temos aí o esqueminha de uma semente. Pode pensar aí que seja semente de um feijão. Dentro do feijão, nós temos o endosperma, que é a comidinha para o embrião, e nós temos o embrião aqui. Vou mostrar para vocês uma foto na vida real. Se você abrir um feijão ao meio e tiver o cuidado de olhar, você vai achar uma estrutura como essa. Galerinha, isso daqui é um embrião da semente. Vamos fazer uma comparação lá com o embrião dos animais, né? Quando ocorre a fecundação, o embriãozinho vai ter células embrionárias. Provavelmente você já deve ter ouvido falar das células embrionárias. Totipotente, pluripotente, né, multipotente. O que são células embrionárias dos animais? São células que vão se diferenciar e formar depois tecido ósseo, vão se diferenciar e formar depois tecido cartilaginoso, tecido muscular. Então, as células embrionárias são células indiferenciadas ainda, mas que têm o poder de originar os órgãos animais, e o mesmo se aplica a esse embriãozinho aqui vegetal, tá? Esse embriãozinho vegetal tem células embrionárias, mas que aqui nós vamos dar o nome de células meristemáticas. As células meristemáticas para os vegetais estão como as células embrionárias para os animais. Então, a célula meristemática vai ter aulas de tecido, não se preocupe com isso agora, tá? Mas as células embrionárias vão se diferenciar, essas células meristemáticas vão se diferenciar e formar os órgãos vegetais. Então, nós temos uma região aqui do embrião que é chamado de radícula, tá? Muito provavelmente, pelo que o nome já sugere, a radícula do embrião vai se diferenciar e formar a raiz. Ainda temos, né, nesse embriãozinho, uma outra região. Essa região é chamada de caulículo. E é essa região que vai dar origem ao caule, tá? É a diferenciação das células meristemáticas desse tecido que vai dar origem ao caule. E por fim, falta a gente falar da origem da folha. Vamos pegar esse embrião. Veja aqui no esqueminha que ele fala em folha primária, folhas primordiais, tá? Que na vida real aqui é essa parte. São essas as células meristemáticas que vão se diferenciar e originar a folha no embrião. Porém, no vegetal adulto, né, o caule apresenta gemas laterais que também formam folhas. Onde fica isso? Na aula de caule eu mostro para vocês. Então, origem da raiz, radícula do embrião, origem do caule, caulículo do embrião, origem das folhas, as folhas primárias ou primordiais. Feito isso, vamos falar agora, jovem aprendiz, da função da raiz, do caule e da folha, né? Eu gosto de trabalhar, pessoal, com verbos, tá? Nós vamos trabalhar aqui com 3 verbos para pensar na função da raiz. Uma das funções é fixar, outra função é absorver e a outra função é armazenar. Vamos ver um pouquinho mais profundamente. Então, fixar o que aonde, professor? Então, vamos pensar que a raiz, né, vai fixar a planta ao seu substrato. Normalmente, esse substrato é o solo, né, pessoal? Então, a raiz vai prender a plantinha para não bater um vento e levar essa planta embora, né? Mas nem sempre o substrato é o solo. Veremos daqui a pouco que existem, por exemplo, raízes grampiformes, tipo de trepadeira, que pode prender, pode fixar a planta a rochas, a paredes e muros, né? Então aí seria esse o substrato, tá? Então,
de maneira geral, é fixar a planta ao solo. Uma outra função extremamente importante é absorver. O quê? Claro que você vai falar água, mas não é somente água, é água e sais minerais. Lembre-se que sais minerais é extremamente importante para a fisiologia, para o funcionamento da planta. Vou dar um exemplo. Solos pobres em magnésio, as plantas vão ter folhas amareladas. Por quê? Porque o magnésio é um elemento fundamental para formar a clorofila. E como que a planta consegue? Absorvendo. Como? Por esse sal estar dissolvido na água que ela absorve pelas raízes. Tá, a água subiu até as folhas, gás carbônico, luz e água, lá nas folhas normalmente ocorre a fotossíntese. Ó, dando spoiler já da função da folha, tá? A fotossíntese produziu glicose. Essa glicose vai ter que ser distribuída para toda a planta, até chegar na raiz. Fazendo um link lá com bioquímica, glicose é um monossacarídeo. As plantas vão converter essa glicose excedente, essa glicose que está sobrando, em um polissacarídeo de reserva vegetal. Você lembra qual que é esse polissacarídeo convertido a partir da glicose? Sim, amido é coisa para se guardar na raiz das plantas, ok? Então a raiz serve para fixar, para absorver e para armazenar. Tudo bem. Vamos agora falar da função do caule. Mais 3 verbinhos para vocês: elevar, transportar e um asterisco, ou se preferir, entre aspas, armazenar. Pessoal, a primeira planta que apresentou órgãos verdadeiros foram as pteridófitas. Lembra? A nossa amiga samambaia. Antes dela, os musguinhos, as briófitas, não tinha tecido organizado. Ela era uma talófita. O que é talófita? Plantas que não têm tecido. Então, com o surgimento dos vasos condutores com tecido organizado, o rizóide, que era das briófitas, virou raiz nas pteridófitas, né? O cauloide, caule. O filóide, folha, né? E aí começa, pessoal, ter um problema. Essas plantas começam a competir para receber mais luminosidade e poder fabricar sua glicose pela fotossíntese. Então, a busca pela luz fez com que os caules, que a princípio eram subterrâneos, o rizoma, também vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, começassem a formar caules aéreos, e essa foi a tendência evolutiva das plantas, apresentar caules aéreos, né? E esses caules cada vez iam elevando mais as folhas em direção à luz. Então, uma das funções é essa. Em contrapartida, houve um problema. Quanto mais alto é o caule, melhor tem que ser o sistema de transportar essa água da raiz para as folhas e a glicose das folhas para a raiz. Por isso, o caule também vai apresentar os seus tecidos organizados, como xilema e floema, para melhorar o fluxo das seivas, né? Então, transportar as seivas pela planta. E alguns vegetais, em vez de armazenar amido na raiz, preferiram armazenar amido no caule. É o caso da batatinha do McDonald's, a famosa batata inglesa. É lá que eu tenho um parênquima milífero. O que é isso, professor? É um tecido que armazena amido, tá? Então, tá entre aspas, tá com um asterisco aí, porque é uma especialização de alguns caules, tá? Nem todos. Via de regra, é a raiz que armazena amido, mas alguns caules também têm essa propriedade. Terceira e último órgão vegetal que nós vamos a falar sobre a função é da folha. Então, a folha, com aquele spoiler que eu já dei, você já sacou que ela vai realizar fotossíntese.
Toda planta tem folha? Não, nem toda, tá? Existem, por exemplo, plantas que vivem em regiões desérticas, como o cacto, que tem que evitar transpirar, porque uma outra função é realizar trocas gasosas. Mas essas plantas do deserto não podem transpirar, então elas transformam as folhas em espinhos. E aí é o caule quem faz fotossíntese. Você vê que o cacto, o caule dele que é verde, tá? Mas via de regra, e nós estamos falando da regra, uma das funções atribuída à folha é realizar fotossíntese. Uma outra função é realizar trocas gasosas. Quais são essas trocas gasosas? A entrada de gás carbônico do ambiente para a folha para fazer fotossíntese, a saída de oxigênio, que vai liberar também pela fotossíntese, e principalmente a saída de vapor de água, galera. A plantinha tem que transpirar para que a coluna de água possa subir e chegar até as folhas. Então essas trocas gasosas é de gás carbônico, oxigênio e também de vapor de água. E também existem algumas folhas que conseguem fazer o armazenamento do amido, ok? Então, essas três funções são atribuídas à folha. Visto agora a função, né, da raiz, do caule e da folha, vamos aprofundar na parte da raiz, ok? Pessoal, estou mostrando aqui uma raiz genérica para vocês, só a estrutura externa dela, tá? Essa raiz ela está aí na horizontal para facilitar a visualização, para eu poder ampliar o tamanho aí da imagem para a gente ver, mas o certo ela está na vertical. Essa é a pontinha da raiz e essa é a região que vai se comunicar com o caule, tá? Então, essa é a ponta mais profunda, tá? É a ponta da raiz e aqui eu vou ter o caule. Pessoal, então vamos lá. Tá vendo essa estrutura aqui, ó, formada por essas bolinhas? Cada bolinha dessa é uma célula, tá bom? Isso daqui parece uma camisinha. Pode até fazer essa relação mesmo com preservativo, né? Isso daqui se chama coifa. A coifa, para que serve a camisinha? A camisinha serve para proteção. Para que serve a coifa? Para proteger. Mas proteger o que, professor? Então, eu revelo para vocês agora a zona de multiplicação celular. Aqui dentro, pessoal, aqui dentro, as células estão se multiplicando. São células jovens. É aquele tecido meristemático que eu falei que no embrião da semente tem. Na pontinha da raiz também tem essas células meristemáticas, essas células embrionárias. Como eu já estou sugerindo para vocês, célula embrionária é algo frágil, né? E é ela que vai se multiplicar para que a raiz possa crescer. Então, células frágeis se multiplicando e forçando, atritando com o solo, precisa de uma proteção. O que protege? A coifa. O que a coifa protege? A zona de multiplicação celular. E o que é a zona de multiplicação celular? São as células meristemáticas. Beleza. Então, as células meristemáticas, que são células embrionárias, agora vão passar por um desenvolvimento. Elas vão começar a se tornar tecidos adultos. E aonde que eu vou ter essa evolução para tecidos adultos? Olhem aqui a setinha, ó. Nessa região aqui, queridos. Então, nessa região que vai aparecer como região lisa, zona lisa, ou pode aparecer também de elongamento, é a região onde as células meristemáticas começam a ser convertida em tecidos adultos. Então, dessa região para cima, eu terei tecidos adultos, tecidos diferenciados. Aí, lembra que eu também falei que uma das funções da raiz é absorver água e sais minerais? Não é a raiz toda que faz essa absorção, é uma região específica. E nessa região nós vamos ter os pelos absorventes. A função dos pelos absorventes é absorver água e sais minerais. Se eu pegar todos esses pelos absorventes, eu vou ter uma região, uma zona
zona pilífera. A zona pilífera é a região onde nós encontramos os pelos absorventes, ok? Subindo mais um pouco pela raiz, nós vamos ter aqui ó, o número 6, que nós chamamos de raízes laterais ou raízes secundárias. Para que serve isso daí? Então eu queria que você agora imaginasse uma árvore que tem uma copa muito grande, tem bastante folha lá em cima, né? Bate um vento muito forte. Esse vento está exercendo uma força sobre a árvore, sobre essa planta. Essas raízes secundárias, pessoal, auxiliam na distribuição dessa força que o vento está fazendo lá em cima. Se não houvesse essas raízes secundárias, muito provavelmente o caule quebraria com facilidade. Então essas raízes laterais, elas servem para auxiliar no equilíbrio físico, na sustentação mecânica, na distribuição da força-peso da planta. Então, cada raiz aí secundária, se eu juntar todas elas, eu vou ter a zona de ramificação. A zona de ramificação é a região que tem as raízes laterais, as raízes secundárias, cuja função é auxiliar na distribuição da força-peso exercido lá na copa da árvore. Tudo bem? Então, essa basicamente são as estruturas da raiz, estrutura externa da raiz. Agora, nós vamos começar a ver os tipos de raízes, tá, pessoal? E sempre os alunos perguntam, preciso guardar tudo isso que vem pela frente? Aí eu falo assim para eles, galera, vou ser bem franco, os principais vestibulares não têm ultimamente pedido a decoreba dos tipos de raízes, tá? Alguns vestibulares de instituições particulares, principalmente de medicina, pede, tá? Então, segue o seu caminho. Você está pensando em prestar apenas vestibulares Enem e vestibulares de instituições públicas, não precisa investir tanto tempo nisso. Se você está querendo prestar vestibulares de alta concorrência de instituições particulares, invista seu tempo um pouquinho mais nas raízes, tá? Mas nem tanto. Segue a dica, tá vendo? Nem tanto, tá? Vamos lá. Vamos começar. As raízes, os tipos de raízes. Normalmente, as raízes são subterrâneas, na maioria das espécies, mas não em todas elas, tá? Então, vamos começar por essas raízes. Na verdade, a gente já falou um pouquinho dela lá na classificação de monocotiledônia e dicotiledônia. Essa é uma raiz, uma das mais comuns que existem. A gente observa esse eixo central aqui, tá? As zonas de ramificação. Por ter um eixo central, eu dou o nome a ela de raiz axial ou pivotante. Possui um eixo principal. Essa raiz aqui, ó, galerinha, você não consegue destacar a diferença entre raízes secundárias e um eixo principal. Quando isso acontece, nós chamamos ela de fasciculada. Não possui um eixo principal. Para reavivar a memória de vocês, esse tipo de raiz é raiz de uma dicotiledônia, essa raiz é de uma monocotiledônia, tá? Bom, vamos lá. Essas duas raízes, pessoal, na verdade eu posso agrupá-la como chamada de raízes tuberosas, tá? Tuberosa vai ter um parênquima milífero bem desenvolvido, tá? Esse parênquima milífero desenvolvido é um tecido que vai armazenar amido. As outras raízes têm, mas no caso da tuberosa, ela tem grande capacidade de armazenar amido. No caso aqui, nós temos na parte superior, tá, a mandioca e na parte inferior a batata doce. A mandioca, se ela não fosse tuberosa, ela seria uma raiz axial.
A batata doce, se ela não fosse tuberosa, ela seria uma raiz fasciculada, ok? Que aí a gente não vê eixos principais na batata doce e a gente vê um eixo principal na mandioca, mas elas são obrigatoriamente tuberosas porque ela tem grande capacidade de armazenar amido, ok? Vamos lá. Vamos falar agora das raízes aéreas, que são adaptações, tá? Essas primeiras raízes aéreas aqui, elas se chamam suportes ou escora, tem o mesmo significado, tá? Elas são para plantas que vivem, por exemplo, no mangue ou no pântano, né? Solos encharcados. O exemplo aí citado é o pândano, tá? Essa planta que não é tão comum para nós que vivemos aqui no interior, tá? Quem vive no mangue já consegue ver ela com uma certa facilidade, esse tipo de planta, ok? Vamos lá. Essa daqui, pessoal, percebam que as raízes, tem a raiz principal que está lá embaixo e essas raízes secundárias começam aqui fora e vão penetrando. Porque a copa dessa árvore é extremamente grande, tá? Nós estamos falando da figueira branca. Esse tipo de raiz nós chamamos de raízes tabulares, tá? E vai auxiliar na fixação dos vegetais de grande porte, justamente em cima daquilo que eu falei para vocês, na distribuição da força-peso, ok? Essa raiz, ela é do mal. Olha lá, estrangulantes. Elas vão se fixando numa planta hospedeira, ela vai se enrolando nessas plantas hospedeiras, tá? E, atenção, ela não rouba nada, ela não é característica de uma planta parasita. Tá aqui, ó, plantas epífitas. Ela só serve para fixar, para que a planta possa crescer sustentada na planta hospedeira. Quem tem esse tipo de raiz é a figueira mata-pau. Só que o que acontece? Quando ela está nesse estágio da foto que você está vendo, pessoal, a planta hospedeira que está lá no interior não consegue mais crescer, limita o crescimento dela. E muitas vezes pode levar à morte, sim, dessa planta hospedeira. Ok? Então, raízes estrangulantes. Temos um outro tipo, essa vale a pena você destacar, são raízes aéreas, também adaptados a solo com pouca quantidade de oxigênio. Então, nós vamos falar de novo lá da região do mangue, né? Nós chamamos isso daqui de essas raízes de raízes respiratórias ou pneumatóforas. Por que elas são chamadas de pneumo ou pneumatóforas? Porque, pessoal, o solo do mangue tem muita água. Onde tem água não dá para ter o gás oxigênio abundantemente. Então essas raízes elas crescem para fora do solo, apresenta poros para que o oxigênio atmosférico possa, por difusão, entrar e sustentar as células vivas dessa raiz, tá? Então, raízes respiratórias ou pneumatóforas são raízes de plantas características do mangue, de solo encharcado. Temos aí também, agora sim, raízes sugadoras, sinônimo austórios. Essas raízes são de plantas parasitas. Essas são de plantas parasitas. Tem dois tipos de parasitismo, galerinha. Tem o hemiparasita, tem plantas hemiparasitas, que é a erva de passarinho, e tem plantas que são holoparasitas, que é o caso do cipó chumbo. Pessoal, plantas hemiparasitas, se trocar o H por um S, fica semiparasita. O que é semi? Metade. Percebam que essa daqui, ó, é a erva de passarinho, ela é verde, ela faz fotossíntese. Então ela não suga glicose e água, ela suga apenas a água da planta hospedeira. Então ela é um parasita parcial. Esse daqui é o cipó chumbo, esse que eu estou apontando com a setinha. Perceba que ele não é verde. Então ele não faz fotossíntese. Ele precisa pegar da planta hospedeira água e glicose. É um parasita completo, tá? Então,
Ambos apresentam raízes sugadoras, porém alguns são hemiparasitas, outros holoparasitas. Muito bem. Com isso, pessoal, a gente encerra a nossa primeira parte que se fala da raiz. Percebam que daqui a pouquinho eu já vou gravar para vocês a aula sobre caule. Espero ter podido ajudar vocês e até a aula de caule. Já já começa. Um abraço, tchau, fui!